Olá, queridos, Shalom Adonai, graça e paz, boa tarde. Passando nesse momento para deixar um forte abraço para todos, dizer que nós estamos com muita saudade de todos, E também aproveitar esse momento e deixar uma palavra para o teu coração. Tempos difíceis, eles nos levam a refletir, eles nos levam ao limiar de uma imaginação, de procurarmos uma resposta e procurarmos uma direção de Deus. E foi exatamente nesse ponto que Deus ele colocou uma palavra no meu coração, que eu quero nesse momento compartilhar com o Ministério Apostólico Nova Vida. Deus me levou a Abacuque, no capítulo 3, no verso 17 e 18, onde a geografia, o momento atual, quando eu estava com um caos, quando eu estava com uma vida onde as pessoas elas viviam um presente sem uma esperança e sem um futuro. E o profeta Abacuque, ele se diferencia no meio daquela multidão. Ou seja, em um tempo difícil, Abacuque ele expressa a verdadeira adoração a Deus. Ele é capaz de expressar, queridos, um caráter de zelo, de amor e de fidelidade ao Senhor. Quando ele diz no verso 17 e 18 do capítulo de número 3: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que não hajam vacas nos currais. Aí no verso 18 ele traz uma expressão maravilhosa: Eu, porém, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Não é lindo isso, queridos? E Deus ele me arremete a esse texto. E eu entendo nesse texto, refletindo, eu vejo o profeta, naquele momento, expressando um nível de aliança que ele tinha com Deus. Eu vejo o nível de aliança do profeta com o Senhor. São os momentos de dificuldade que nós vivemos, são naqueles momentos que nós passamos de luta, de dor, que o nosso nível de aliança vai ficar exposto. Porque em muitos momentos de dificuldade, aqueles que acham que são, eles retrocedem, eles param. Eles entregam aquilo que Deus colocou em suas mãos, ou desistem do seu chamado, ou desistem de caminhar, retrocedem, e aí desagradam o coração de Deus. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, verso 38, o meu justo viverá pela fé, e se nela retroceder, nele não se compraz a minha alma. Esse texto também, ele me remeteu àquilo que é o quadro de um casamento. Quando nos casamos, quando o cônjuge se casa, há um ritual, há uma promessa que é feita de um ao outro, e ali eles se comprometem, o cônjuge, diante do pastor que preside o casamento, das testemunhas ali presentes, estarem um com o outro, na enfermidade e na saúde, na tristeza e na alegria, em qualquer circunstância, até que a morte os separe. Eles prometem estar aliançados e a permanecer com aquele nível de aliança que é feito naquele momento. Então, queridos, Abacuque ele demonstrou um nível de aliança. Muitos estão retrocedendo na intimidade com Deus, muitos estão retrocedendo na sua vida devocional de oração. Assim como o profeta me arremeteu a um casamento com essas palavras, eu também vejo que as promessas que existem ali são promessas feitas, são alianças feitas. E alianças dependem de duas partes. Assim como nós temos uma aliança com Deus. E eu pergunto como que está a sua igreja hoje? Esse tempo de pandemia, há mais de um ano essa situação, a sua igreja vivendo uma situação difícil, seus líderes, seus sacerdotes, estamos agora com a igreja fechada, durante 15 dias, ou talvez isso vá se alastrar um pouco mais, e a aliança que você tem com Deus, ela tem sido uma aliança útil para a sua igreja, ou você tem se esquecido das suas responsabilidades com Deus, com a palavra, e com o ministério ao qual você adora Ele, onde Deus te colocou, para te ensinar, para você crescer, para fortalecer a sua base, a sua família e as suas raízes. Se preocupa com a sua igreja nesse momento, sabe, não pare de ser comprometido com o Senhor, não deixe de ser fiel ao Senhor, perdoando, amando, continuando a complementação da obra,
entregando a Deus aquilo que é de Deus, aquilo que muitas pessoas têm se esquecido nos últimos dias. Porque eu não vou ao templo, eu não tenho responsabilidade com essas coisas. O profeta mostra o nível da aliança. Então nós temos que manter esse nível de aliança com Deus em nossas ações, sermos respaldados pelas nossas atitudes, porque o nosso relacionamento com Deus tem que ser da mesma forma que nós prometemos um ao outro em um casamento, estarmos com Ele em todos os momentos. Ou seja, queridos, temos que ser fiéis a Deus, independente das circunstâncias, da crise que se apresenta lá fora, do momento que nós vivemos. A maior revelação é que, independente daquilo que você esteja passando, a tua situação pode ser difícil, a de muitas outras pessoas talvez sejam piores, independente do tempo que nós vivemos hoje, permaneçamos na presença do Senhor, permaneçamos buscando o Senhor, glorificando, celebrando aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com um coração grato, com um coração fiel, com um coração zeloso, um coração cheio de gratidão, dizendo a Deus aquilo que Davi disse: que darei eu a ti por todos os teus benefícios para comigo, sendo fiéis nas áreas que nós temos que ser fiéis, adorando a Deus em espírito e em verdade. Eu quero te falar, continua sendo fiel, tudo isso vai passar. Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas, há tempo de chorar e tempo de sorrir, há tempo de plantar e tempo de colher. Queridos, Oséias 10:12 está dizendo, é tempo de buscar ao Senhor. Então vamos viver como o profeta Abacuque viveu. É tempo de nós expressarmos uma verdadeira adoração a Deus. Deus olha do céu. Jesus disse que haveria um dia que o Senhor, o Deus, o Pai buscaria adoradores que adorassem a Ele em espírito e em verdade. Ele chama estes de verdadeiros adoradores. Parece que Deus está olhando, está buscando um povo que o adora, está buscando um povo que é fiel, um povo que é zeloso da sua obra, um povo que expressa amor, adoração e fidelidade. Tudo isso vai passar, queridos, é tempo de nós continuarmos expressando a verdadeira adoração ao Senhor. Em Crônicas 16, no verso 9, está dizendo, porque quanto aos olhos do Senhor, estes percorrem por sobre toda a terra, para se mostrar forte com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Ou seja, meu querido, preste minha atenção, não é só quando tudo vai bem, queridos, não é quando as coisas não ocorrem como nós queremos. Muitas das vezes passamos por dificuldades, mas temos que permanecer com o nosso nível de adoração. Temos que procurar fazer o nosso melhor. Temos que fortalecer as bases da nossa fidelidade a Deus, quer seja no casamento, no relacionamento com o seu sacerdote, relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, com o seu trabalho, com os senhores, aqueles que são seus gerentes nos seus empregos, nas suas empresas, aqueles que têm uma autoridade acima de você. Na questão financeira temos que ser fiéis a Deus. Por que não? Procurar sermos fiéis, procurar continuar plantando para colher. Enfim, queridos, Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E se nós agirmos assim, nós vamos atrair a glória de Deus sobre as nossas vidas. Tenha certeza disso. Vamos continuar sendo fiéis. Domingo, culto celular. Terça, temos célula. Não esquecemos da nossa fidelidade. Busque seu líder. Ele vai entregar a sua fidelidade ao Senhor. Ele vai apresentar ao Senhor. E Deus vai te abençoar conforme a promessa. Continue falando do amor de Jesus. Você que tem uma responsabilidade de fazer uma obra na casa de Deus, a começar a cuidar de vidas, sendo um líder. Você que faz parte do instrumental, da música, do louvor, da equipe da igreja, da mesa. Você que trabalha na intercessão, na portaria. Você que serve ao Senhor de alguma forma, continue sendo fiel, entregue o seu melhor ao Senhor. Não abra mão da tua bênção, daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Queridos, vamos dizer, como disse Abacuque, vamos falar, abrir o nosso coração pelas nossas atitudes e dizemos, portanto, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os animais sejam arrebatados, tirados do campo, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que nos currais não hajam mais vacas, eu, porém, todavia, me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Eu quero completar e dizer para você que Deus continua sendo Deus, que nada do que acontece exteriormente, esta crise pandêmica, as dificuldades que nós vivemos, não mudam Deus. Malaquias 3,6, eu sou o Senhor e não mudo. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Deus, ele não mente.
tudo aquilo que Deus te prometeu, Ele vai te cumprir. Nós podemos dizer: até aqui o Senhor nos tem ajudado. Até aqui o Senhor te tem ajudado. Que nós sejamos esses adoradores da Bíblia, sejamos como Abacuque, que nós possamos expressar a Ele uma adoração em amor, em zelo e em fidelidade. Deus abençoe cada um de vocês. Amo vocês. Vocês estão nas nossas orações e vocês moram aqui no meu coração. Shalom Adonai. Forte abraço a todos.